Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já eu quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado seus likes, tem compartilhado em suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, receba notificação a cada vez que eu postar um vídeo. Bom, pessoal, o vídeo anterior a esse, que eu estou ali dando textos em que afirmam que o Salvador já veio, teve uma pessoa que me perguntou a respeito de como eu posso garantir que o Salvador já veio se Elias ainda não veio. Aí eu falei, olha só, era necessário que Elias viesse, ok? Ele, ok. Mas eu falei, Elias já veio. Ele, não veio. Aí ele falou, pô, lê lá. Ele me pediu para ler Malaquias 4, versículo 5. Eu li Malaquias 4, versículo 5. Até porque era meu intuito. Porque assim, tem muitos textos que confirmam que ele já veio. Ou seja, ela toda está confirmando que ele já veio. A Bíblia toda confirma isso. Toda ela. Só que a religião precisa fazer com que ele não tenha vindo, precisa fazer parecer com que ele ainda não tenha vindo, para que as pessoas continuem reféns. A religião precisa dessa ideia de que ele não veio, para que as pessoas continuem reféns. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu vou falar a respeito das duas testemunhas, mas que também comprova mais um pouquinho que ele já veio. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Ok? Depois a gente vê o Malaquias. Porque essa pessoa disse para mim que Elias tinha que vir. Ok? E nós vamos falar a respeito das duas testemunhas hoje. Porque é um texto, é um que vai puxando o outro. São assuntos suscetíveis. Progressíveis, dizendo assim, progressíveis, né? Deixa eu marcar aqui com esse controle mesmo, para que nós venhamos a ler aqui as duas testemunhas de Apocalipse, né? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Bom, as duas testemunhas. Primeiro, antes de continuarmos, é preciso que você saiba que esses escritos aconteceram antes do ano 70, que foi a destruição definitiva de Jerusalém, por conta de Nero, César, que invadiram ali, né? Eles estavam num momento de tribulação e tal. Só que, como que é possível provar que isso foi escrito antes do ano 70? Olhando um texto acima. Dois textos acima. Ordem para medir o santuário de Deus. Eu vou ler conforme está escrito. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e os seus altares, e os que neles adoram. Mas deixai de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças. Ou seja, e não o meça. E não faça medição do átrio exterior, ok? Então, foi dado a João um caniço, e lhe foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e também o seu altar, e os que neles adoram. Ok? Mediu o tamanho ali do altar. Seria possível que João me disse isso após a sua destruição? Não, porque quem trouxe a ideia de que o Apocalipse foi escrito do ano 95 ao 98, antes de se iniciar o segundo século, foi Hierônimo, ou seja, Jerônimo, um dos pais da Igreja Católica, da Igreja Católica, um dos pais da Igreja, que trouxe essa ideia de que o Apocalipse foi escrito no ano 95. E mesmo se ele tivesse sido escrito no ano 95, ele também já teria vindo, porque as coisas que iam
que haveria de acontecer seriam em breve espaço de tempo. Ok? Num breve espaço de tempo. Então, voltando aqui para Malaquias, que o amigo questionou lá com relação à volta de Jesus, de Yahushua, me pediu para ler Malaquias 4, versículo 5, que ele diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu falei, beleza, show de bola. Exatamente. Ele não viria sem que isso acontecesse primeiro. O problema é que você está vivendo na sombra das coisas que já passaram. Você está vivendo na sombra das coisas que já passaram. Porém, você tem que andar na luz e não na sombra. Você está me trazendo algo que está na sombra, mas eu vou lhe dar a luz. E aí eu falei para ele, agora abre sua Bíblia em Mateus 17, a partir do versículo 11, que é um pouquinho mais para frente. Mateus 17, versículo 11. Ele não voltaria sem que Elias viesse primeiro. Mas vamos ver o que diz Mateus. E o que é narrado em Mateus é o próprio Yahushua, é o próprio Salvador, a quem você chama de Jesus. É o próprio Jesus falando. E quando a gente fazia parte desse sistema, eles querem nos empurrar Jesus goela abaixo, nos querem fazer aceitar, mas eles mesmos não aceitam a palavra de Jesus. Então escuta aí escuta comigo, lê comigo, acompanha, porque todas as vezes em que eu faço um vídeo, eu convido a você a abrir a sua Bíblia, para que você mesmo possa tirar suas conclusões. Eu não faço um vídeo e posto ou edito sem que... na verdade eu nem edito, eu só posto. Eu não posto um vídeo sem que eu te convide a abrir a Bíblia junto comigo para ver junto comigo. Ok? Eu não falo, olha, escuta tudo quanto eu vou te dizer e recebe. Não. Eu sempre te convido. E se você não abre a Bíblia para conferir, você vai falar assim, pô, talvez você não conheça as passagens que eu estou me referindo. E aí você vai falar, pô, tá fazendo heresia. E se isso aqui é uma heresia, é a heresia daquele que é o dono da igreja, porque eu estou repetindo as palavras dele. Ok? Eu estou repetindo as palavras dele. Então veja o que ele disse a respeito de Elias. O meu amigo disse que ele não poderia vir se Elias não viesse. Mas vamos ver o que o próprio Salvador diz a respeito de Elias. Versículo 11. Vou pegar o 10 aqui. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Então os discípulos perguntaram, olha, por que os doutores da lei, por que aqueles que escrevem, por que aqueles que ensinam, que têm conhecimento, dizem que Elias tem que vir primeiro? Os discípulos não sabiam. Os discípulos não sabiam, mas quem sabia? Os doutores da lei. Eles sabiam e eles afirmavam que antes que o Salvador viesse para salvar o mundo, ali daquele período, no arrebatamento, eles sabiam que era necessário que Elias viesse primeiro. Ok? Vamos ver o 10 aqui. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Olha a resposta de Jesus, de Yahushua. Então respondeu Jesus, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo, Elias está no céu. Não, se você ver na sua Bíblia aí no versículo 12, você vai ver exatamente o que eu estou vendo aqui. E eles não aceitam. Eles não aceitam. E olha que são eles que se dizem ensinar a palavra e o caminho do Criador, para que as pessoas se salvem. Eu não sei como que as pessoas vão se salvar em caminhos de mentira. Ok? Olha o que diz o 12. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro, que Elias
já veio, e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Bom, ele disse: eu vos declaro, eu vos afirmo, eu vos digo. O eu ali não sou eu, o eu ali é o Jesus que você diz crer. O eu vos declaro não é o eu Urique, não é o eu Uricelli, não é o eu João ou Pedro ou qualquer outro. É o eu Salvador, o eu Yahushua, ou o eu Jesus para você. Falando ali que eu vos declaro que Elias já veio, e fizeram com ele tudo quanto quiseram, e também fariam assim com ele. Aí olha o que diz os discípulos agora. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então quem era o Elias que havia de vir? João Batista. Porque diz a palavra que a lei e os profetas só foi até Elias. O último profeta foi Elias, apesar de o Salvador, o Messias, também ter sido profeta. O último profeta foi João Batista. O último profeta foi João Batista. Só que o Salvador disse que ele já veio e eles fizeram deles o que eles quiseram. E da mesma forma faria com ele o Salvador. E aí os discípulos tiveram o seu entendimento aberto para compreenderem que ele falava a respeito de João Batista. Então Elias já tinha vindo. Por isso aconteceu a vinda dele no ano 70. Não acontecerá uma nova terceira vinda, porque a Bíblia não te dá respaldo para isso. Mas vamos ver, porque assim, eu quando fiz parte do sistema, fui levado a crer que Elias foi arrebatado ao céu e se encontra no céu. E não somente Elias. E quem aqui não foi levado a crer que Elias foi arrebatado ao céu? Se existe alguém aí, comente. Que cria que Elias havia sido arrebatado e ele hoje se encontra no céu. E não somente Elias, mas também Enoque, que é os dois do qual o sistema religioso sustenta a ideia de que eles foram arrebatados e que se encontram vivos no céu. E aí você pergunta para alguém que faz parte do sistema e pergunta a respeito de quem são as duas testemunhas do Apocalipse, e em algumas delas vão dizer que é Elias e Moisés. Outros, na maioria, vai dizer que é Elias e Enoque, porque eles não morreram e precisam vir a essa terra para passarem pela morte. E aí é muito mais difícil crer da forma em que eles acreditam. Não estou aqui para julgar a fé. Você pode crer no que você quiser. Eu estou aqui para avaliar o texto. E o texto que eu avaliei diz para mim que eles não foram arrebatados, nenhum nem outro. Antes eu não entendia porque os meus olhos não haviam sido iluminados pelo Evangelho da Graça, que é diferente do evangelho que se prega dentro dos templos religiosos, evangelho de período da cegueira espiritual. O evangelho que os religiosos vivem é o mesmo evangelho que os sacerdotes ministravam ali no período da lei. É um evangelho do período escuro. Porém, o evangelho da graça traz luz ao entendimento e traz libertação plena. E eu hoje só consigo perceber essas coisas por conta do que eu tenho recebido por meio da graça que me foi otorgada, que me foi dada gratuitamente. Não somente a mim, mas a você, que você só ainda não conseguiu compreender as coisas que eu tenho percebido por conta do lugar em que você se encontra. Porque no momento em que você sair desse lugar e cair na graça do Salvador, sair da graça do homem e passar para a graça do Criador, o Criador vai te revelando as coisas. E
gradativamente você vai aprendendo e crescendo e vendo com os olhos mais e mais iluminados, coisas da qual você não via enquanto se encontrava no meio da escuridão, no período escuro, no sexto dia. Vocês ainda estão no sexto dia, mesmo se dizendo guardar o sétimo. Ok? Hoje quem vive no sétimo dia é aqueles que estão debaixo da graça. Mas tudo bem. Então, se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em 2 Reis 11, 12, 13, 14 e 15, nós nos depararemos com aquele arrebatamento de Eli segundo a religião. Só que ali não é um arrebatamento. Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas. Tá difícil de ver pra caramba. Eu deixei o Apocalipse aqui marcado porque depois nós viremos para lá. Mas tudo bem, deixa fechar. Não tem com o que marcar, agora já era, fechei também. Então, 2 Reis, a partir do versículo 11, que ali foi registrado o momento em que ele está andando com Eliseu e ele foi levado pelo carro de fogo num redemoinho. Ele foi levado por um carro de fogo num redemoinho. Aonde ele foi levado? Ao céu. Não ao terceiro céu. Mas vamos ler o texto e depois eu dou uma explicação. Indo eles andando e falando, eis um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Aonde está a palavra arrebatamento? Porque eles dizem que Elias foi arrebatado num carro de fogo. Eu, olhando para o texto, não vejo um arrebatamento. Eu vejo que eles foram separados, cada um para um lado, e por um carro de fogo ele foi levado num redemoinho. Ok? O 12. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, eu nunca mais o vi, nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto de Elias que lhes deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. 15. Vendo, pois, os discípulos do profeta que estava de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. 16. E lhe disseram: eis que entre os servos... Olha só, se nós olharmos com um olhar mais analítico para o que se está lendo, nós vamos ver que na compreensão daquele povo lá, Elias ele não havia sido arrebatado para o céu, como sustenta o sistema religioso, ok? Eles dizem assim: e lhes disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixai-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado para o céu? Não está isso na sua Bíblia também. É o versículo 16. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado em algum dos montes ou em alguns dos vales. Porém, respondeu: não o envieis. Ou seja, ele foi levado por vontade do Pai. Não envieis ninguém atrás dele. Não precisa mandar ninguém procurá-lo. Nem nos montes, nem nos vales. Deixai. Ok?
Então, na compreensão deles, ele havia sido levado para um outro lugar. Era costume do Criador fazer isso com seus profetas. Lembra do eunuco a caminho da Etiópia? E ali aparece Filipe. Ali Filipe foi transladado, foi levado até o lado. Ele andou ali na lateral, em paridade. Ele correu em paridade com a carroça. E aí ele foi convidado, entrou, beleza, e ensinou ali a palavra. Depois que o batizou ali, foi arrebatado para um outro lugar. E era hábito do Senhor fazer assim com seus profetas. Então Elias, ele talvez tenha sido levado para um outro lugar por conta da insegurança que agora ele estava vivendo, por conta da insegurança que ele agora passava, por conta das ameaças de Acabe, de Jezabel. Só que se nós lermos isso aqui e respeitarmos cronologicamente os tempos, nós vamos ver uma carta escrita por mão de Elias, dirigida ao rei Jorão, 6 anos após esse evento. Se nós levarmos em consideração, nós vamos ver 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas 21. Nós vamos ver aqui 21 a partir do versículo 13. A partir do versículo 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Então lhe chegou à mão uma carta do profeta Elias, ok? 6 anos após o evento em que ele foi levado por um carro de fogo num redemoinho ao céu, porque ao céu ali não é ao terceiro céu onde se encontra o paraíso. Paulo foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, do qual o homem nem viu, do qual o homem nenhum viu, do qual o homem nenhum ouviu e do qual jamais penetrou no coração do homem. Aqui a palavra céu refere-se a lugares, ok? Então, olha só o 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, que estava escrito assim: diz o Senhor, o Deus de Davi, de teu pai, porquanto não andaste no caminho de Josafá, teu pai, e no caminho de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe. Elias, ele havia sido exilado por conta da sentença que ele havia dado de não chover. Ele havia profetizado que não choveria. E o fato de ele ter profetizado isso, Jezabel alimentou em seu coração grande ódio por ele, a ponto de ameaçá-lo de morte. E era necessário que ele saísse dali em segurança. E aí ele tem aquele diálogo com o Criador: olha, mataram os teus altares, mataram teus profetas, destruíram teus altares, só eu fiquei. Ele estava inseguro onde ele se encontrava.
Então ele foi levado para um outro lugar e Eliseu impediu que aqueles que queriam ir lá encontrar para fazer com que ele voltasse, até porque poderia ser que alguns ali o traísse e o entregasse. Ok? Bom, Elias já voltou através de João Batista. E aqui você viu que Elias ele ainda estava vivo. Porque se você respeita a ordem cronológica, isso aqui é 6 anos após o evento do redemoinho. O outro personagem que é alimentado, em que eles dizem que ainda se encontra vivo e aí está no céu, aí eu penso com você. No céu, tudo é espírito. O céu é o céu dos espíritos. E aí Elias e Enoque foram arrebatados e eles vivem em carne e osso no lugar em que se encontra só espírito, fazendo um jejum eterno. Aí você vai dizer assim, você não está acreditando no poder do Criador. Não, eu não estou aqui para criticar a sua fé. Eu não estou aqui para dizer no que você crê ou não. Eu não estou aqui para julgar a sua fé. Você pode crer no que você quiser. Eu só estou aqui para julgar o texto. O texto diz que ele... Ok? Eu só estou aqui para julgar o texto. Se você quiser crer, crê. Se não, ok. Então, o outro personagem do qual eles dizem que se encontra vivo é Enoque. E é onde nós temos a referência para sustentar essa ideia. Gênesis 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu vou abrir só por desencargo de consciência para ver se é exatamente o que está escrito assim. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ok? E aí, Judas, ele diz que Enoque, Judas, lá pertinho de Apocalipse, já dizia que Enoque era profeta. E como todos os profetas eram ameaçados, não foi diferente com Enoque. Provavelmente, Enoque também andava debaixo de ameaça e foi levado para o Criador. Mas ele foi levado para o Criador para onde? Para o céu? É para o céu que a Bíblia sustenta que Enoque foi? Ou para uma outra região? Vamos ver o que diz. Porque olha só, eu tenho que crer naquilo que o Salvador disse, ou não. Eu tenho que crer no que o Salvador disse. Ninguém subiu ao céu. Ninguém quer dizer quem? Ninguém. Ninguém subiu ao céu. Ou eu creio no que o Salvador diz, ou eu creio no que o sistema diz. O sistema diz que Elias e Enoque estão no céu. O Salvador diz que ninguém subiu ao céu, porque no céu não tem carne. No céu não entra carne. E aí o sistema religioso alimentou as pessoas com uma falsa esperança, dizendo assim, nós nos encontraremos lá. Talvez essa carne aqui não, nessa carne aqui jamais. Talvez os nossos espíritos que habitam essa carne, se encontrem. Por exemplo, a sua avó, a sua mãe, o seu pai. Porque para você entender o que eu digo, você tem que entender a graça. Ok? Então você só vai passar a entender a graça a partir do momento em que você lê o Evangelho de Paulo, de Romanos a Hebreus. Romanos a Hebreus. Claro que você vai precisar de um pano de fundo que se encontra na lei e nos profetas. Mas tudo bem. Então aqui, eles alimentaram uma ideia de que nós nos encontraremos lá e que não sei o que, bababá, beleza. Ele diz que ninguém subiu ao céu, carne não entra. E aí, lembra da lei do liberato? Que eles perguntavam assim, olha, quando morrer ela será a mulher de quem? Olha, não entenderam que não bebem, não se casam nem se dão em casamento, porque o espírito serão como os anjos? E a oportunidade que você tem de pedir perdão a quem você ofendeu é nessa vida.
É nessa vida, porque depois não mais, porque ninguém mais se conhecerá segundo a carne lá, porque lá é espírito, lá não habita a carne, ok? Então o Salvador disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. O sistema diz que Enoque e Elias estão no céu. E nós já vimos aqui que Elias ele estava vivo mesmo após o evento do redemoinho. E o evento do redemoinho não se trata de um arrebatamento. Ele pode ter sido arrebatado para um outro lugar, porém para o terceiro céu não. Ok? Esse outro que eles sustentam dizendo que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si, Judas diz que ele era profeta. E como todos os profetas viviam debaixo de ameaça, porém, provavelmente Enoque também estava debaixo de ameaças e o Criador o levou para um outro lugar em que ele pudesse estar seguro. Tanto é que no livro apócrifo ele foi para o monte e tinha gigantes que sabiam e iam lá. Mas tudo bem, eu não quero entrar no mérito dos apócrifos. Então, como eu posso provar para você que Enoque está morto? Com a própria Bíblia. A própria Bíblia diz para mim e para você que ele está morto. Não crê? Abre a sua Bíblia em Hebreus 11, a partir do versículo 5. Hebreus 11, a partir do versículo 5. Pela fé, 11, versículo 5, olha só. Pela fé, Enoque foi transladado. Opa, peraí. Transladado não é arrebatado. Pela fé, Enoque foi transladado. E de onde eles tiraram a ideia de que Enoque foi arrebatado? De onde é que eles tiraram a ideia de que Enoque foi arrebatado, de que Elias foi arrebatado? A Bíblia não diz isso. Mas nós aceitamos porque eles têm teologia, porque eles fazem exegese, porque nós somos ignorantes, porque nós somos burros, porque nós não temos o entendimento daquilo que Deus queria revelar a mim e a você, porque tem pessoas que acham que só quem faz exegese é que vai compreender o que está escrito. E aí eu digo para você, não adianta ser bacharelado, porque mesmo eles tendo bacharelado, eles conseguiram ler isso aqui como arrebatamento. E eu não vejo isso aqui. Eu daqui consigo ler transladado e não arrebatamento. Eles com canudo debaixo do braço lê arrebatamento. Mas eles leem segundo a intenção que eles têm, de lhes manter no cativeiro. De lhes manter no cativeiro. Então vamos ver, Enoque ele morreu, pessoal. Ele não está vivo no céu não. Vamos continuar lendo e nós vamos nos deparar com o seu fim, ok? Pela fé, Enoque foi transladado. E olha só, existe uma diferença. Ser arrebatado é ser tirado de uma forma violenta. E ser transladado significa ser transferido de um lugar para o outro, ou ser levado de um lugar para o outro. Isso é ser arrebatado, que tem uma diferença muito grande do que ser arrebatado. Transladado é uma coisa e arrebatamento é outra. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, ou seja, ele estava sofrendo perseguição. Para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação, ele fala de transladação o tempo inteiro, não de arrebatamento. Pois antes de sua transladação, Deus de fato, de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí agora olha só, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos de que
acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Aí continua, Enoque, Noé, agora Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus, ao qual é o arquiteto e edificador. Ok? Aí ele diz assim, pela fé também a própria Sara. Então olha só, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão e agora pela fé Sara. Ou seja, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão e agora pela fé Sara. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Então, começando por Enoque, pela fé Enoque andou com Deus, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, todos esses morreram na fé, incluindo Noé. Ou você vai refutar o que está escrito, a não ser que isso aqui não tenha nenhuma credibilidade para você. Se isso aqui não tem nenhuma credibilidade para você, tudo bem. Agora, pode ser também que Paulo tenha mentido. Ou não? Porque o Salvador disse, ninguém subiu ao céu. Ninguém é ninguém. Isso saiu da boca do Salvador. E agora Paulo está dizendo que esses aqui pela fé, começando por Noé. E no final, todos estes morreram. É todos. Noé não está excluído disso aqui. Ele está incluído. Esse sistema que se diz ser verdadeiro, que só passa mentira. Até quando vocês vão se manter aí dentro? E quem é que são então as duas testemunhas? Mateus 17, quer dizer, melhor, Mateus 16, 27 e 28. E depois nós vamos ver quem são as duas testemunhas que se é apresentada ali no Apocalipse. Mateus 16. Mateus 16, se Enoque e Elias morreram, quem é então as duas testemunhas do Apocalipse? Me desculpa se eu assassinei a fé que você cria. Me desculpe, não fui eu, foi a palavra. Me desculpe se o que você acreditava não é verdade. Porque você só acreditava nisso porque te ensinaram assim. Mas todos estes morreram. Você pode ler Hebreus 11, incluindo Enoque. Que pena. Mas eu não digo para você que isso é uma pena. Isso é algo que tem vindo para trazer libertação. Há males que vêm para o bem. E se você hoje me considera um mal, talvez eu seja um mal que veio para o bem. Mateus 16, 27 e 28. E logo em seguida a gente vai entrar nas duas testemunhas. Mateus 16, 27 e 28. Abre a sua Bíblia.
Abre a sua Bíblia. Mais uma vez, abre a sua Bíblia. E seja iluminado pelo que se diz a palavra. Pelo que diz a palavra, não pelo que diz o sistema. Abre a sua Bíblia. Mateus 16, 27 e 28. O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Gentios não têm obra. Quem tinha obra eram os judeus. Então ele vinha sobre as nuvens do céu com um juízo para retribuir a cada um segundo as suas obras, porque eles andavam debaixo das obras. Eles tinham obras a ser apresentadas. Aí o versículo 28. Em verdade vos digo, que alguns dos que aqui há, alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem. Ou seja, ele já veio, ok? Beleza, ele já veio. Naquele período lá, mas tudo bem. Não vou forçar você a acreditar no que está escrito. Você tem que crer no que você está vendo de livre e espontânea vontade, por revelação da palavra, não porque eu digo. Então, o 17, porque passa-se um período de uma semana depois desse fato ocorrido aqui. Ele diz assim, depois do que ele diz aos discípulos aqui, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e retribuirá cada um segundo as suas obras. Então essas obras aqui, como nós vimos, né? O juízo viria sobre os filhos de Israel e retribuiria cada um deles segundo as suas obras. Quem tinha feito o bem para o bem, quem fez o mal para o mal. Ok? Aí ele diz assim, em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ok? 6 dias se passaram, porque está escrito logo aqui em seguida. 6 dias depois, tomou Yahushua consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Um alto monte, e foi transfigurado diante deles o seu rosto. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias com ele. Opa, para aí. Era proibido aos judeus e ao Salvador ali incluído com eles, que também era judeu, a comunicação com os espíritos, com os mortos. Se ele consultou os espíritos, é preciso que eu e você tenhamos uns olhos iluminados para compreender isso aqui. Ok? E continua. Vamos continuar. Peraí. Fazer o seguinte. Vamos dar uma lida aqui em Apocalipse antes de concluir isso aqui. Apocalipse, de novo, que eu falei que nós iríamos ler, para que nós tenhamos a compreensão do que vai ser falado ali. Apocalipse 11, versículo 4. Porque versículo 4, se eu não me engano, 5 e 6. 11, 4. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros, os que se acham em pé diante do Senhor da terra. Ok? Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. 6. Aqui se encontra o entendimento. Aqui é necessário que se haja entendimento para que haja compreensão. 6. Elas têm autoridade para fechar os céus, para não chover durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Então, quem é que tinha o ministério de fazer com que não chovesse?
Elias. E quem é que tinha o ministério, a autoridade, melhor dizendo, quem é que tinha a autoridade de fazer os céus não se abrirem? Elias. No ministério de Elias foi dado essa autoridade de fazer com que não chovesse. E no ministério foi dada a Moisés a autoridade para tornar as águas do mar, do rio, ou qualquer água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de flagelos, como eles quisessem. Então aqui não se trata de dois seres, mas se trata dos ministérios do qual eles representavam. Por isso a lei e os profetas só foram até João. Voltando aqui para o Mateus, para a gente concluir. O rosto do Salvador transfigurou. As roupas se tornaram brancas como a luz. Mas continua o escrito. Aí apareceu-lhes Moisés e Elias. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro: Yahushua, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Então aqui é necessário que eu e você tenhamos os olhos iluminados. Quando o rosto do Salvador se transfigura e a sua roupa resplandece, o rosto do Salvador, ele representou a lei civil mosaica, a lei de Moisés. E quando a sua roupa também se reluziu e se tornou como a luz, representou o ministério de autoridade de Elias. E ali se encontrava aquele que era muito maior do que Moisés e Elias, totalmente transfigurado por completo. E ali estava prestes ele estava revelando aquilo que havia de ser colocado no lugar do que estava passando, porque Moisés e Elias tiveram muita autoridade, porém a transfiguração dele revelava aos discípulos que eram os da circuncisão. Pedro, Tiago e João são discípulos da circuncisão. Então eles, quando Pedro viu isso, desejou fazer para ele uma tenda. Porém, vem uma nuvem e os envolve, e dessa nuvem vem a voz do Criador bradando: este é o meu filho amado, vocês irão ouvir a ele. Ou seja, o que o Criador estava dizendo ali: não mais Elias, não mais o ministério de Moisés, não mais o ministério de Elias, mas ao meu filho vocês ouvirão. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Não mais Elias, não mais Moisés, mas ao meu filho amado em quem me comprazo. E ele ali fez isso, a justiça dele se manifestou em testemunha da graça que havia de se manifestar. Por isso o seu rosto se transfigurou, representando Moisés, e as suas vestes como a veste dos profetas, que andavam na luz. E se você olhar para o lado do qual a religião ensina, então ele consultou os espíritos e espiritismo. E ali o Criador brada injustiça, a sua justiça, ele faz justiça, aquela graça que havia de se manifestar. E aí, ali o Criador diz: olha, ele é meu filho, é a ele que vocês ouvirão, não mais Elias, não mais Moisés, não mais lei, não mais velho pacto, não mais velha aliança. E os profetas vieram só até João. E como que nós podemos ter certeza de que ali se manifestou a justiça do Criador? Abra sua Bíblia em Romanos 3, a partir do versículo 20. Abra a sua Bíblia em Romanos 3, a partir do versículo 20, para vocês verem o engano que é transferido para vocês, que é ensinado, e vocês passam isso adiante. Isso é um câncer que precisa de cura. E o Salvador, ele já se entregou por mim, por você, como cura. Romanos 3, versículo 20 em diante. É de cortar o coração, pessoal. É de cortar o coração.
Mas quem sou eu? Um rato de esgoto, né? Perante aos seus olhos, mas perante o Salvador eu sou seu filho. Talvez para você eu não tenha valor algum, talvez o que eu fale para você seja totalmente herético aos seus olhos, mas perante o Salvador eu tenho a minha consciência tranquila, eu estou em paz. Então veja o que ele diz aqui em Romanos, a partir do 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 21. Mas agora sem lei, não era nem o 20, era a partir do 21. Mas agora sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então quem era aquilo, o que era aquilo que aconteceu no Monte das Oliveiras? A lei e os profetas estavam testemunhando a graça que havia sido manifestada, a justiça que havia sido trazida. Manifestando a justiça, ele manifestou a sua justiça através do estabelecimento da sua graça. E quem testemunhou a lei e os profetas? Não que ele tenha consultado os mortos. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quem era a lei e os profetas? Elias e Moisés. Aí ele diz assim, o 22, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, vou ler conforme está escrito, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há dissensão, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Claro que Paulo está dizendo aqui todos pecaram, porque ele está se referindo aos contemporâneos de sua época que viveram antes do madeiro e fizeram a transição, e todos ali eram pecadores. E hoje eu e você não, já nascemos debaixo da graça, já nascemos reconciliados, já nascemos eleitos. Eles já eram eleitos já, mas eles viviam por vista, e hoje nós vivemos por fé. Vamos continuar o texto. Depois, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Yahushua, a quem Yahweh propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, ou seja, os pecados anteriormente cometidos daquele povo a quem Paulo se referia. Os pecados anteriormente cometidos, o 26. Tendo em vista a manifestação da justiça de Deus por tempos imprevistos, no tempo futuro, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, no tempo em que eles viviam, no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele em quem tem fé em Yahushua. Então não é num tempo futuro, foi num tempo presente, e esse tempo presente foi o tempo em que Paulo viveu antes do ano 70. Ele já veio. E então você diz assim, então o que nós vamos fazer? Então o que nós estamos fazendo aqui? Você e eu estamos aqui para cumprir os nossos dias, mas devemos cumprir os nossos dias em harmonia conosco, com o próximo, com o Criador, que tenhamos respeito, que andemos segundo o beneplácito da sua vontade, não segundo nossos próprios conceitos. Porque uma coisa é você dizer assim, o pecado ele foi removido, foi. Aí você fala assim, já que é assim, então vou viver conforme eu quero. Olha só, os eleitos de Deus, os que foram comprados, redimidos pelo seu sangue, não tem esse desejo carnal do qual você está pensando.
Porque se você pensa assim, você não tem o Espírito que foi conquistado para mim e você, que nos foi dado, melhor dizendo, mediante o seu sacrifício no madeiro. Lá em João ele diz assim: vou e volto, não vos deixarei órfão. Eu vou e volto. Ele está falando ali do Consolador. Quando ele fala do Consolador, o Consolador ele não pode ser outro senão ele mesmo, porque ninguém que não tenha passado pelas experiências em que nós passamos pode nos consolar. Eu não posso consolar uma mãe que perdeu um filho. Eu não posso consolar um pai que perdeu um filho. Eu não sou pai e também não sou mulher para gerar, porque um pai também não consegue consolar uma mulher, que mesmo que sendo pai do filho que perdeu. Porque o amor que ela nutre por esse filho é diferente do que ele sente. Porque ela gerou, ela carregou, então os sentimentos dela são muito mais íntimos, muito mais profundos. Muitos e muito mais. Então, você não pode pensar que o fato de você querer viver suas consequências, viver da maneira que você quer, não vai trazer consequência vão. Mas abre a sua Bíblia em Romanos 8, versículo 1 e o 2. Romanos 8, 1 e 2. E perca o medo. Viva na presença do Criador e seja feliz. Romanos 8, 1 e 2. Porque agora já uma condenação há. Porque agora já uma condenação há. Não, tem que ter uma condenação. Tem que ter. Ou não? Tem que ter segundo a religião. Segundo a religião tem condenação. Se você errar, se você pecar, vamos ler o texto. Porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Yahushua. Porque a lei do Espírito da vida em Yahushua, ou em Jesus Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Olha só. Uma coisa é: então vou fazer o que eu quero, vou pro bar, vou sair com tantas quantas eu quiser, vou encher a cara, vou viver uma vida do jeito que eu sou livre para fazer tudo isso, tudo bem. Eu digo para você, de Deus não se zomba. De Deus, ele não se deixa escarnecer. E tudo quanto você fizer, você vai colher. Não está escrito lá em Gálatas 6? Tudo quanto o homem semear, isso também ele ceifará onde? Na carne. Então não há nada que na nossa carne, não há nada que nós venhamos a fazer na nossa carne que nos separará do amor dele. Não há nada que eu e você venhamos a fazer na carne que nos separará daquilo que ele conquistou para mim e para você. Porém, nós colheremos das consequências. Você colherá aquilo que você plantar. Aquilo que você semeia na carne, você colhe na carne. Porém, o seu espírito, ele não tem nada a ver com isso. Você vai deixar de usufruir do reino do qual nós já estamos inseridos. O reino do qual nós estamos inseridos nos garante uma vida pura, confiável, amável. Então, o que você e eu fizermos na carne, ficará na carne. Essa carne não tem autoridade para nos condenar, porque ele cravou lá no madeiro. E se você não crê, tira de lá. Então vamos continuar aqui, ó. Olha o 8 mesmo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Yahushua, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, eu vou ler Jesus para você, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Não está convencido? Então vai lá para o 8 mesmo, mais para frente. O 32. O 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, o dia todo, considerado como
como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, então, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor do Criador que está em Cristo Jesus. Aí você pode acrescentar, nem prostituição, nem isso, nada pode nos separar do amor do Criador, até porque você não vai buscar essas coisas se você se diz ser alguém eleito. Se você é eleito, você não tem essa mentalidade. Se você é eleito, você não tem essa mentalidade. E aí, para fechar, eu quero lembrar aqui com você Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Yahushua, o qual nos transformará com o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados, muito saudoso, minha alegria a coroa, saudoso, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então, se você é um eleito, permaneça firme, anuncie a obra que Ele realizou para nos redimir dos nossos pecados. Os nossos pecados cometidos na carne serão colhidos aqui. Os nossos pecados que cometemos em carne serão colhidos aqui. Teremos sequelas do que nós fizermos aqui. Colheremos o que fizermos aqui. Eles nos deixarão com sequelas aqui. Paulo foi decapitado, porém ele teve um corpo glorificado. E a partir do momento, e eu ontem mencionei no vídeo que os mortos ressuscitaram, Paulo, né? Quando Yahushua ressuscitou, os mortos ressuscitaram, os que morreram nele, os que morreram crendo naquela promessa. Porém, foi esse número. E depois continuou morrendo gente, até que o ano 70 chegou. E aqueles que haviam morrido nesse período após a sua ressurreição, não somente eles foram ressuscitados, como também aqueles que se encontravam vivos foram arrebatados e tiveram seus corpos transformados. Porque Paulo fala aqui do corpo de humilhação, e lá em Coríntios 15 ele diz que todos nós, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados todos. Ele se referia aos que ali se encontravam. Nós já nascemos do período da graça. Aí eu digo para você que crê na volta de Jesus. Jesus já veio e estamos nós aqui. Vai desesperar? Você sabe quais são os propósitos do Criador? Eu te provei que Elias estava vivo. Eu te provei através do que está escrito que Elias morreu após, que Elias não foi arrebatado. Eu te mostrei que Enoque morreu. Ou seja, Elias também havia morrido após aquele período. Enoque também morreu. Ele não se encontra vivo no céu, até porque eu tenho que crer no que o Salvador disse. João 5:13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E olha que aquele que de lá desceu era espírito, não era carne. Ele era espírito, ele se fez carne para habitar entre nós. Ok? O céu é o céu dos espíritos. E no terceiro céu se encontra o Monte Sião, que era o lugar em que se encontrava Adão. E por conta da desobediência ele foi colocado nesse jardim. Ou seja, essa terra aqui é o útero para que os filhos do Criador, que foram predestinados antes da fundação do século, sejam gerados em carne, mas que eles possam encontrar a luz e o caminho de retornar à presença do Criador.
Então eu deixo essa mensagem para você. Pensem, peguem os textos, examinem vocês mesmos, confrontem aqueles que se dizem ser seus líderes e peçam uma resposta. Porque a resposta que vem de um burro talvez não seja suficiente para vocês. Mas essa é a mensagem que eu deixo com a vontade do Pai, para que vocês possam, essa é a vontade do Pai através de mim para vocês, para que vocês possam examinar. Examinem, pesquisem, especulem, façam o que vocês acham que devem fazer. Mas não desprezem estas palavras. Ok? A paz de Yahushua, um beijo no coração de todos. Até a próxima, pessoal.